Hoje a Pedreirão Valemix atende desde as pequenas obras até grandes obras, desde uma casa, uma edificação unifamiliar, até grandes residenciais ou grandes edifícios, tanto quanto obras públicas. Dos principais tópicos que a gente observa no momento da contratação de serviço de concretagem são, primeiramente, relacionados à segurança do trabalhador, a segurança da própria obra e dos trabalhadores da própria obra. Segundo ponto que nós verificamos é o tipo de concreto a ser utilizado nessa edificação, que normalmente é prescrito e deve ser prescrito por um profissional capacitado, no caso um engenheiro, um arquiteto ou outro profissional filiado ao sistema CREA-CONFER ou CAL, no caso dos arquitetos. Nós observamos ainda as questões relacionadas à capacidade de pagamento do cliente, observamos a capacidade de execução dessa obra, como é que está sendo feito o sistema estrutural dessa obra, tá? Para que a gente tenha um cliente completamente satisfeito com o produto e com o investimento que foi efetuado nessa edificação. Quando a gente faz o comparativo entre o sistema convencional, ou seja, onde você vira o concreto na obra e você utiliza o concreto usinado Valemix, no caso do concreto em obra, virado em obra, nós não temos o controle de qualidade desse concreto. Nós não sabemos, por exemplo, exatamente quanto de água, quanto de cimento, quanto de areia, quanto de brita que está sendo inserido nesse traço. Então, automaticamente, nós não temos um controle de que tipo de concreto ou qual resistência que esse concreto que foi aplicado nessa obra vai adquirir ao final. Tá? Então, toda a estrutura ela é calculada para suportar uma determinada carga, onde o concreto trabalha juntamente com o aço. Então, não tendo controle da qualidade do concreto, nós poderemos comprometer a nossa edificação. Esse é um dos pontos principais. Segundo, nós temos o fator financeiro. Tá? O cliente que usa o concreto usinado, ele tem a capacidade de economizar em torno de 20% a 30% na edificação, isso baseado em estudos, são números determinados de acordo com o preço comercializado aqui na região. Tá? Além disso, não tem os desperdícios de materiais que concorrem normalmente em obra, certo? Nós temos ainda o reaproveitamento de impostos, quando você faz a obra devidamente documentada, tá? Em todos os órgãos, no caso aí o INSS, você pode reaproveitar o INSS ao final da obra, das notas de concreto que você utilizou, e você ainda tem a vantagem que você pode pagar esse material parcelado em até 3 vezes, sem juros. No concreto usinado, em relação à obra, nós temos aí, em relação ao concreto convencional, uma diminuição drástica nos custos com mão de obra, porque quando você utiliza o concreto convencional, você é obrigado a ter um grande número de funcionários, e no caso do concreto usinado, você trabalha com um número mínimo de profissionais no momento das concretagens. Temos aí profissionais preparados, capacitados e que com todos os seus direitos garantidos pelas leis trabalhistas, garantidos pela empresa. Para o concreto usinado em relação ao concreto virado na obra, nós temos aí uma diferença em torno de 20% a 30% de redução no custo do concreto usinado. Ele fica mais barato de 20% a 30%. Temos ainda a questão da qualidade, onde, quando nós usinamos um concreto, nós controlamos todo o processo, desde a matéria-prima, passando pelos materiais, até o momento da aplicação e, posteriormente, orientações de cura, de tratamento de cura desse concreto na obra. Tá? Isso é determinado por um fator chamado relação água-cimento, onde a gente precisa controlar a quantidade de cimento com a quantidade de água. Tá? E quando nós viramos esse concreto na obra, esse descontrole é total. E no caso do concreto usinado, nós temos controles rígidos, com laboratoristas que trabalham para garantir que esse material dure no mínimo 50 anos, para que esse material tenha realmente uma qualidade superior em relação ao concreto virado na obra.